Gravemente ferido após sofrer o ataque devastador de Jura, Boruto estava inconsciente no chão. Próxima a ele, Himawari recobrou os sentidos e deparou-se com Sarada à sua frente, machucada também pelo inimigo. Sem hesitar, utilizou o chakra de Kurama para tratar os ferimentos da companheira, ação que deixou Konohamaru e os outros visivelmente impressionados. Diante disso, Sumire sugeriu que Boruto também fosse tratado, porém Kawaki interveio, impedindo que ela o curasse. Ele então pediu que Konohamaru algemasse Boruto antes do início de qualquer procedimento. Com o uso das algemas, seria impossível utilizar qualquer técnica. Durante a inspeção de suas vestes, Kawaki encontrou um pequeno sapo oculto, e o reconheceu como sendo um dos invocados por Koji. No entanto, o animal desapareceu quase que instantaneamente. Em outro local, distante dali, Jura concluía um ritual. No centro de um cubo, ele posiciona a alma de espinhos de Hidari. De cima, brotaram raízes que se entrelaçaram ao núcleo da estrutura, dando origem à reconstrução total do corpo do inimigo. Matsuri, por sua vez, demonstrando inquietação, recolheu outra alma semelhante com a clara intenção de reanimar mais um corpo. Boruto despertou algum tempo depois, em uma sala onde estava contido e sendo vigiado para fins de interrogatório pela vila. Konohamaru tentou acalmá-lo, afirmando que por ora, ele estava seguro e que o ferimento causado por Jura em seu abdômen havia sido devidamente tratado. A primeira reação de Boruto foi tentar se livrar das algemas. Konohamaru então o alertou que aquelas eram algemas seladoras criadas por Amado, impossíveis de serem violadas. Mesmo que Boruto utilizasse selos manuais, seus jutsus permaneceriam inativos. Além disso, qualquer tentativa de romper as correntes resultaria em danos severos aos seus braços, pois sua estrutura era eletronicamente controlada e altamente resistente. Após ouvir isso, Boruto respirou fundo, procurando manter a calma. Em seguida, perguntou pelo estado dos demais e sobre os inimigos. Konohamaru lhe contou que os chakras das criaturas haviam sumido completamente, e que a vila perdeu qualquer pista sobre seus paradeiros. Tudo o que se sabiam era que Sarada e Himawari eram alvos. Por sorte, ambas estavam fora de perigo, assim como o trio Ino Shikasho. Enquanto Inojin permanecia desacordado, Sakura, ao examiná-lo, ficou admirada ao perceber que apesar da grave perfuração em seu tórax, não havia sinal algum de ferimento. Embora ele ainda não tivesse recobrado a consciência, ela assegurou que sua recuperação era certa, o que trouxe visível alívio a Ino. Em paralelo, o interrogatório de Boruto foi iniciado. Suas respostas eram monitoradas com atenção pelos membros do conselho da vila, além de Amado também. Por outro lado, à distância, Eida assistia a tudo por meio do seu Sharingan. Durante esse momento tenso, Daemon resolveu provocar Kawaki. Com um tom debochado, questionou o que aconteceria se Boruto resolvesse contar toda a verdade, e mesmo duvidando de que alguém acreditaria em tal versão, estava curioso em ver como reagiriam ao descobrirem que a suposta morte do sétimo Hokage havia sido apenas uma farsa arquitetada por Kawaki. Para este último, porém, tais ameaças não tinham peso. Segundo ele, pouco importava o que Boruto decidisse revelar, pois a responsabilidade pelo desaparecimento de Naruto continuaria recaindo sobre o suposto traidor. Com firmeza, Kawaki afirmou que sendo Boruto um Otsutsuki, carregava um risco incontrolável, e mais cedo ou mais tarde, sua eliminação se tornaria inevitável. Ainda assim, ele reconheceu que antes disso, seria indispensável extrair todas as informações possíveis de Boruto para garantir vantagem contra os novos inimigos. Boruto, por sua vez, trouxe à tona sua primeira revelação. As árvores divinas agora haviam adquirido consciência. Com personalidade própria, essas entidades buscavam desenvolver pensamentos próprios, tornaram-se algo semelhante aos humanos. Em seguida, compartilhou um segundo dado alarmante. Quando 10 caudas devoram alguém, como aconteceu com Sasuke e Moegi, entidades surgem a partir do chakra consumido, assumindo a mesma aparência das vítimas. Hidari, por exemplo, com quem haviam lutado anteriormente, nada mais era do que uma criação moldada a partir do chakra de Sasuke. Boruto ainda relatou que viu com os próprios olhos uma dessas criaturas com a forma de Moegi Sensei, revelando que Matsuri, na verdade, era fruto desse processo. Voltando-se para Konohamaru, ele o alertou diretamente. Assim como Sarada e Himawari são alvos das entidades criadas pelas árvores divinas, Matsuri tem como objetivo devorá-lo. Contudo, fez um alerta específico sobre Jura, o ser mais perigoso entre todos. Segundo ele, Jura não se tratava de um reflexo de outra pessoa, como os demais, mas sim da encarnação original do próprio 10 Caudas. Sua função era de liderança, era ele quem guiava os outros com propósito e estratégia. Portanto, Boruto afirmou que eliminando Jura, existia uma chance concreta de acabar com a ameaça global. Desconfiado, Konohamaru exigiu esclarecimentos. Queria entender de onde vinham todas aquelas informações, e por que Boruto parecia tão certo de tudo aquilo. A credibilidade das afirmações precisava ser verificada antes de qualquer decisão. Após hesitar por alguns instantes, Boruto declarou que contava com apenas uma fonte confiável. Não revelou nomes, justificando que por segurança, não podia entregar a identidade da pessoa. A impaciência de Konohamaru começava a transparecer. Para ele, era inaceitável confiar cegamente em alguém que havia sido banido da vila como um traidor. Mesmo assim, Boruto respondeu de forma direta, disse que embora não confiassem nele, estavam cientes de que não possuíam qualquer informação concreta sobre os novos inimigos, e acrescentou que era exatamente por isso que até aquele momento, ele ainda continuava vivo. Com um olhar severo, Homura dirigiu-se a Boruto, alertando-o para que não agisse com arrogância. Em
sua visão, os objetivos dos monstros não faziam diferença alguma. O único desfecho aceitável era a aniquilação total dessas criaturas. Acrescentou que para a vila, Boruto era tão hostil e imprevisível quanto os próprios inimigos. Palavras ou omissões não fariam diferença, seu destino estava traçado, e ele seria executado de qualquer forma. Koharu, então, reforçou esse pensamento ao declarar que não pretendia deixá-lo sair dali com vida. Antes de decidir como o executariam, formulou uma única pergunta, cuja resposta definiria o grau de sofrimento que ele enfrentaria até seu fim. Queria saber por que Boruto havia assassinado o 7º Hokage. Enquanto isso, Shikamaru observa o interrogatório com crescente inquietação. Uma lembrança de sua conversa altamente confidencial com Boruto começou a surgir em sua mente. Naquele diálogo, a verdade havia sido revelada, mas por conta da influência do poder de Eida, a parte essencial da memória lhe havia sido apagada. Ainda que os fragmentos mentais estivessem desconexos, sentia profundamente que tinha um motivo claro para confiar em Boruto. Mesmo sem conseguir recordar os detalhes, compreendia que havia lógica por trás daquela confiança. Com essa convicção, concluiu que não podia permitir que Boruto fosse executado ali. Calmamente, Boruto negou qualquer envolvimento na morte de Naruto. Ele afirma com firmeza que o 7º ainda estava vivo, em um local seguro junto de Hinata, e que ambos estavam protegidos. Koharu exigiu explicações, querendo saber por que ele mantinha o casal oculto e qual era o paradeiro deles. Mas Boruto se negou a dar qualquer informação a mais. As palavras dele foram prontamente descartadas por Homura. Para ele, enquanto Boruto não revelasse a localização exata, não existia qualquer razão para confiar em sua história. Com um tom frio, declarou que o destino do jovem seria uma morte dolorosa e lenta. Ibiki então se aproximou para dar andamento do seu jeito ao interrogatório. No exterior da sala, a sensação de urgência consumia Shikamaru. Restava-lhe pouco tempo. Sem alternativas, recorreu a uma conexão mental com Ino. Inicialmente, perguntou sobre o estado de Nojin. Ela respondeu que o filho iria se recuperar, mas sabia que aquela não era a verdadeira razão do contato. Pediu então que ele fosse direto ao ponto. Shikamaru explicou, sem rodeios, que a situação estava à beira do colapso e solicitou que Ino estabelecesse imediatamente um contato privado com Boruto. Diante do pedido, ela questionou se aquilo era uma ordem oficial do Hokage. Caso contrário, alertou que a ação configuraria crime grave. Relembrou com firmeza que utilizar a técnica de troca mental para fins pessoais violava diversas normas da vila, e que apenas com aquela conversa, já estavam infringindo ao menos 5 delas. A pressão aumentava, mas Shikamaru insistiu. Disse que se tratava de uma missão confidencial no mais alto nível e que apenas ela poderia realizá-la. Ino, visivelmente desconfiada, não compreendia por que o Hokage estaria protegendo alguém considerado um traidor. Ele então apelou à amizade que compartilhavam, pedindo que confiasse nele não como líder da vila, mas como um velho companheiro. Mesmo diante desse apelo emocional, Ino se manteve firme. Confusa e com o semblante tenso, recusou o pedido e encerrou inesperadamente a ligação. Ibiki deixou claro que sem a revelação da localização do Hokage, nenhuma confiança seria concedida a Boruto. Afirmou que nesse ritmo, ele não passaria de um traidor condenado à morte, acusado pela queda do 7º. Boruto, no entanto, optou pelo silêncio absoluto, deixando evidente que não cederia. Diante dessa teimosia, Ibiki empurrou a cabeça do jovem contra a mesa. Confessou com frieza que havia alimentado por 3 longos anos o desejo de espancá-lo até a morte. Com sarcasmo, Boruto respondeu que, ao que parecia, ele tinha bastante tempo livre para pensar nisso. A resposta irritou o interrogador, que lhe desferiu um tapa no rosto seguido por um golpe no estômago. Mesmo assim, Boruto manteve o olhar firme, e Ibiki decidiu testar os limites daquela resistência desafiadora. A interrupção inesperada veio de Shikamaru, que ordenou o fim das agressões. Justificou que a dor não faria Boruto ceder. Tanto Ibiki quanto Konohamaru se mostraram surpresos com a rapidez da intervenção do 8º. Para despistar seus subordinados e manter sua real intenção oculta, Shikamaru sugeriu uma nova tática: usar toxinas para forçar Boruto a falar. Ordenou que chamassem Mitsuki. Preocupado, Konohamaru alertou sobre o risco envolvido, pois Mitsuki sempre deixou clara sua disposição em matar Boruto. O que nenhum deles sabia era que Shikamaru tinha conhecimento do recente encontro entre os dois, e planejava utilizar essa vantagem para livrar Boruto daquela situação. Apesar da resistência de Konohamaru, que temia um desfecho trágico e a perda de informações cruciais, Shikamaru manteve a decisão e reforçou que assumiria todas as consequências. Enquanto isso, Eida acompanhava os eventos atentamente. Compartilhou com Kawaki sua incompreensão sobre a atitude de Boruto, se questionando o porquê Boruto se recusava a expor a verdade. Para ela, Boruto parecia estar tentando preservar a imagem de Kawaki dentro da vila, algo que ela não conseguia racionalizar. Pouco depois, Mitsuki apareceu. Shikamaru recebeu com um aperto de mão e orientou que aquilo era uma missão, e como ninja, deveria manter o autocontrole e cumprir seu papel.
Konohamaru tentou manter o ambiente sob controle, advertiu Mitsuki a conter-se, pois, mesmo que Boruto tivesse mentindo, ainda havia a chance de extrair informações valiosas, matá-lo não era o objetivo. Contudo, ao se deparar com Boruto, Mitsuki perdeu o controle. Boruto o provocou mencionando o sol que ele tanto buscava, e isso bastou para que Mitsuki o empurrasse contra a parede, chamando-o de traidor e ameaçando tirar-lhe a vida. Ibiki tentou intervir, mas uma pequena serpente oculta por Mitsuki deslizou até as algemas e destravou o mecanismo que prendia Boruto. No instante seguinte, Mitsuki sussurrou instruções rápidas sobre a localização dos pertences de Boruto e quantos aos guardas que estavam na área. Com os pulsos livres, Boruto uniu as mãos e afirmou com convicção que não via Konoha como inimiga, e que repassaria as informações necessárias no momento certo. Em seguida, usou o Hiraishin no jutsu e desapareceu da sala. Ibiki reagiu acusando Amado, que havia garantido que os dispositivos não seriam quebrados nem por impacto. Já Konohamaru considerou outra hipótese, refletiu que talvez Mitsuki tivesse libertado Boruto, mas isso não fazia sentido. O que eles não sabiam era que antes da entrada na sala, a senha das algemas de Boruto foi discretamente passada a Mitsuki por Shikamaru. Rapidamente, Boruto chegou ao local onde estavam sua espada e os demais itens pessoais, pegou tudo sem hesitar e deixou o local imediatamente. Após o ocorrido, Mitsuki se desculpou com Konohamaru por não ter contido sua raiva. Shikamaru também expressou arrependimento perante os conselheiros, mas foi advertido de que o daimyo reagiria com indignação ao saber do incidente. Momentos depois, Sarada e Sumire foram ao gabinete do Hokage. Perguntaram como havia sido o interrogatório. Shikamaru respondeu que Boruto escapou. Antes que pudessem perguntar mais, a equipe sensorial o alertou sobre uma transmissão urgente diretamente da Vila Oculta da Areia de Kankuro. Shikamaru atendeu de imediato. Do outro lado da linha, seu cunhado relata em tom desesperado que Gara e Shinki haviam sido derrotados. Shinki havia sido transformado em uma árvore, mas ambos estavam vivos. Ele implora por ajuda o quanto antes. Ao mesmo tempo, o despertar de uma nova ameaça se concretizava. A figura que Matsuri tanto aguardava tomar forma era, na verdade, um ser com traços idênticos aos de Shinki, e Juro nomeou de Ryu. O passado recente trouxe à tona um confronto entre Gara e Matsuri. No entanto, o Kazekage foi surpreendido ao perceber que Shinki e seus companheiros o seguiram discretamente. Para mantê-los a salvo, Gara tentou afastá-los usando sua areia. Embora Shinki tenha manifestado o desejo de participar da batalha, foi impedido por seu pai, que ordenou que se retirassem imediatamente. Matsuri advertiu que ele deveria priorizar sua própria segurança em vez de se preocupar com os outros. Mesmo assim, Gara se manteve firme na decisão de não permitir que a nova geração da areia fosse sacrificada, tentando mantê-los afastados enquanto diversas criaturas o cercavam. Shinki, ao perceber o risco que seu pai corria, usou sua areia metálica, rompeu a barreira imposta por Gara e o selou, dizendo que o futuro da vila ainda necessitava de sua presença. Logo depois, um garra sujo o mordeu. Em seus momentos finais, antes de ser transformado em uma árvore, o jovem ordenou a Arai e Yodo que escapassem e relatassem a Kankuro tudo o que havia ocorrido. Pouco depois, foi completamente envolvido pelas raízes e ficou aprisionado no tronco. Matsuri observou que o selo protetor de Shinki permanecia ativo, mesmo após sua transformação. Ela comentou em voz baixa que uma vez se tornado um deles, as coisas se tornariam ainda mais fascinantes. No presente, Kankuro informava a Shikamaru sobre a situação crítica. Para resgatar Gara, explicou, seria necessário restaurar primeiro a forma original de Shinki, pois apenas ele poderia remover o selo que mantinha o Kazekage preso. A complexidade da situação foi compreendida por Shikamaru, que questionou se desde o incidente, haviam detectado algum chakra semelhante ao de Shinki. A resposta foi negativa. Contudo, Kankuro assegurou que manteriam vigilância contínua. Pediu ainda que Temari não fosse informada por hora, para poupar-lhe preocupações. Shikamaru acatou a solicitação e garantiu que assim que tivessem uma maneira confiável de reverter a transformação em árvore, Kankuro seria o primeiro a saber. Encerrada a conversa, o Hokage incumbiu Sarada e Sumire de lhe reportarem imediatamente qualquer tentativa de contato de Boruto, pois informações urgentes se faziam necessárias. Enquanto isso, na base inimiga, Juro explicava com serenidade a Ryu a origem de seu nome. A escolha, segundo ele, foi pensada cuidadosamente para fortalecer sua identidade recém-formada. Ryu agradeceu o gesto, mas interrompeu a conversa ao detectar, por meio de sua areia, a presença de um intruso. Sem hesitar, ergueu Cold pelo pescoço, até ser contido por Jura, que lhe lembrou que deviam muito àquele homem. Com educação, Jura perguntou a Cold o motivo de sua visita inesperada. Em resposta, Cold demonstrou desdém e exigiu saber por que os Otsutsuki ainda não haviam sido devorados. Jura explicou que isso continuava nos planos, mas questões mais imediatas exigiam atenção. Reconhecendo o ódio de Cold por Boruto, sugeriu que ele o matasse, já que Kawaki seria o suficiente como sacrifício a eles. A proposta enfureceu Cold, que não aceitava decisões sendo tomadas à sua revelia. Ele acreditava que deveria ser o líder supremo, devorar o fruto do chakra e herdar a vontade de Shiki como um novo Otsutsuki. Provocando-o, Jura perguntou o que aconteceria se eles próprios consumissem o fruto. Sentindo-se ameaçado, Cold atacou, mas teve sua mão decepada com facilidade por Jura, que não demonstrou esforço. Apesar do ataque, Jura manteve a cortesia,
dia, e reconheceu a importância de Code para tudo que haviam conquistado. Em tom irônico, comentou que a vida de Code precisava de mais emoção. Em seguida, lhe atribuiu uma missão: encontrar Boruto e o aliado misterioso que o auxilia. Como recompensa, prometeu entregar-lhe o fruto do chakra. Com o sangramento controlado, Code percebeu que o domínio já não estava em suas mãos. Sem escolhas, aceitou a tarefa, declarando que no final, ele seria o último a sorrir. Jura lhe desejou sorte e afirmou estar curioso para descobrir onde aquele caminho levaria. A repulsa que Ryu demonstrava por Code era evidente, e não hesitou ao perguntar se teria permissão para matá-lo da próxima vez que se encontrassem. Jura respondeu com calma, dizendo que ele estava livre para seguir esse impulso, mas o advertiu: antes disso, deveria buscar clareza sobre sua real intenção, identificar o inimigo que seu instinto havia escolhido como prioridade. Com convicção, Ryu declarou que essa decisão já havia sido tomada. O oponente que desejava enfrentar estava preso por um selamento, o qual ele mesmo possuía a habilidade de desfazer. Seu alvo era o quinto Kazekage Gaara. Enquanto isso, no local mais elevado de Konoha, Boruto foi encontrado por Kawaki no topo do monumento do sétimo Hokage. Kawaki comentou que estava sozinho, embora soubesse que Eida provavelmente os espionava com o poder do Sharingan. Sem rodeios, quis saber o motivo de Boruto ainda não ter contado à vila a verdade sobre o desaparecimento do Hokage. Em resposta, Boruto explicou que isso apenas criaria divisão entre os moradores. Mesmo com provas, haveria descrentes e apoiadores, o que acabaria alimentando conflitos internos. Segundo ele, preservar a estabilidade da folha era a decisão mais prudente. Acrescentou ainda que aprendeu a manter-se firme em qualquer cenário, lição herdada de seu mestre. O assunto então mudou quando Kawaki mencionou Momoshiki, observando que Boruto ainda não havia dominado completamente o poder do Karma. Boruto revelou que 2 anos antes, durante uma batalha ao lado de Sasuke contra Code, havia recorrido ao Karma pela primeira vez desde que abandonou a vila. Naquele instante, sentiu a sensação semelhante a quando perdia o controle para Momoshiki. Desde então, preferiu evitar ativar a marca, por temer que seu uso despertasse de novo aquela influência. Com a intenção de redirecionar a conversa, Boruto propôs que unissem forças contra as árvores divinas humanoides. Admitiu que sozinho, não teria chance contra Jura, e sugeriu que se chegasse o momento em que perdesse o controle para Momoshiki, Kawaki não deveria hesitar em matá-lo. Reconhecendo que seria útil Kawaki estar no auge de seu poder, Boruto decidiu compartilhar uma informação que o irmão inevitavelmente descobriria mais cedo ou mais tarde. Ele revela que o corpo de Kawaki foi projetado por Amado com um limitador em sua força ofensiva. Em contrapartida, suas capacidades defensivas e regenerativas haviam sido maximizadas. O objetivo disso era garantir sua sobrevivência até o momento em que Amado utilizasse o Karma para realizar seus próprios planos. Remotamente, Amado assistia à conversa com surpresa visível. O fato de Boruto possuir tanto conhecimento o intrigava. Ao se lembrar de que um dos sapos utilizados por Koji havia sido encontrado entre as roupas de Boruto, começou a suspeitar que seu antigo aliado ainda pudesse estar vivo. Antes de Boruto partir, Kawaki, mesmo mantendo firme sua convicção de exterminar completamente todos os Otsutsuki, concorda com uma trégua temporária. Ele aceita a aliança somente até que consigam derrotar os inimigos humanoides, deixando claro que após isso, os assuntos pendentes entre eles seriam resolvidos. Em um fragmento do passado, vemos o momento em que Boruto aprendeu a usar o Hiraishin no Jutsu. Koji havia lhe explicado que esse tipo de ninjutsu, baseado em manipulação espaço-temporal, era uma das habilidades elementares entre os Otsutsuki, assim como a capacidade de flutuar. Ele também comentou que em uma linha temporal futura, testemunhou Boruto dominando uma técnica própria derivada da famosa habilidade do quarto Hokage. Nesse futuro alternativo, Boruto utilizava marcadores metálicos impregnados com seu chakra para se teleportar até eles. Por não conhecer os detalhes exatos da técnica original de seu avô Minato, o jovem criou sua própria versão. Contudo, ela possuía limitações. O alvo da técnica precisava estar dentro do seu campo de visão para que o processo funcionasse com precisão. Do contrário, poderia errar o destino ao confundir marcadores semelhantes. Para superar essa fraqueza, Boruto desenvolveu símbolos metálicos com formas distintas, cada um selado com seu chakra, o que lhe permitia alcançar o destino correto ao apenas visualizá-los mentalmente. Ainda assim, o custo energético aumentava proporcionalmente à distância do salto. Graças à orientação de Koji, Boruto teve acesso em poucos minutos a conhecimentos que noutra realidade lhe custariam anos de estudo e prática. No entanto, a teoria não bastava. O domínio real da técnica só seria alcançado por meio de um treinamento árduo e constante. Em outro diálogo, Boruto quis saber por que simplesmente não contavam a todos sobre as visões do futuro, para que colaborassem com o que estava por vir. Koji, com cautela, respondeu que quanto mais pessoas tomassem ciência de tais informações, maiores seriam as chances de desvio nos acontecimentos. Isso porque os comportamentos mudariam, gerando bifurcações imprevisíveis que acabariam por inutilizar sua habilidade de prever os rumos do destino. Por esse motivo, eles tinham que agir pelas sombras, orientando discretamente os acontecimentos, posição que os transformava em anomalias do destino. Da mesma forma, Eida, com sua onisciência, também desempenharia esse papel ao assistir essa conversa. De volta aos acontecimentos atuais, Eida visualiza o momento exato mencionado, após o pedido de Sarada Sumire para descobrir o que Boruto estava escondendo. Observando atentamente, ela comenta que o Boruto oculta muitas verdades com
único propósito de poupar as duas de dores desnecessárias. Essa constatação incomoda Sarada, que critica o fato de Boruto tentar enfrentar tudo sozinho e expressa o desejo de ajudá-lo. Em resposta, Sumire observa que mesmo sem acesso a todos os detalhes, já estavam ao lado dele. Aconselha que evitem seguir Boruto diretamente, pois isso não apenas poderia colocá-las em risco, mas também o comprometer, insinuando que na última ocasião, ele quase foi morto por estar com elas por perto. Mudando o tom, Sumire então pede que Sarada reflita não apenas sobre os sentimentos de Boruto, mas sobre os seus próprios também. Em um momento de franqueza, revela que ficou desconfortável ao presenciar o abraço intenso que Sarada deu em Boruto diante dela. Embora reconheça que fazia tempo desde o último encontro entre eles, sentiu-se ignorada, como se seus sentimentos não tivessem sido considerados. Após o desabafo, ela se desculpa por trazer esse assunto à tona em uma situação tão delicada e decide se afastar, entristecida por suas próprias palavras. Por outro lado, o Sr. Feudal convoca uma reunião emergencial com os conselheiros de Konoha. Furioso com a fuga de Boruto, ele exige uma explicação sobre o porquê de o jovem ainda não ter sido eliminado. Ele ameaça tomar providências pessoais caso não vejam resultados imediatos. Os anciãos garantem que tudo será resolvido e em seguida, encerram a ligação. Enquanto isso, Shikamaru encontra-se com Eida em sigilo, tomando precauções para que a unidade de detecção sensorial não intercepte a conversa. Durante o encontro, Eida revela tudo o que conseguiu apurar. Ela relata o surgimento de Ryu e suas intenções claras de eliminar o Kazekage como alvo. Ressalta que as imagens vistas por ela pertencem ao passado recente, não ao presente exato. Ela explica que devido à peculiaridade de um dos inimigos, que ao ser observado através de seu Sharingan, conseguia vê-la de volta, era necessário limitar a vigilância constante sobre eles. Durante a conversa, Eida revela que está ciente do envolvimento de Shikamaru na fuga de Boruto, mas garante que não pretende agir contra ele, pois isso acabaria sendo prejudicial a ela mesma. Ela ainda acrescenta que Kawaki aceitou cooperar com Boruto em uma aliança de caráter temporário. Ao ouvir tudo com atenção, Shikamaru decide aproveitar o momento para investigar sua própria suspeita sobre a identidade do aliado secreto de Boruto, perguntando diretamente se Kashin Koji seria o responsável por apoiá-lo. Antes que Eida pudesse oferecer qualquer resposta, um sapo até então escondido se manifesta, permitindo que Koji se comunique diretamente com Shikamaru. Confirmando a dedução, Koji vai direto ao ponto, solicita que Konohamaru, Sarada e Mitsuki sejam enviados ao País do Vento, pois acredita que Ryu, Matsuri ou ambos surgirão por lá. Segundo ele, será necessário que a equipe de Konoha colabore com os ninja da areia para derrotá-los. Desconfiado, Shikamaru exige uma explicação mais sólida, mas Koji se recusa a detalhar seus motivos. Em vez disso, emite um alerta importante: Himawari não deve sair de Konoha sob nenhuma circunstância, caso contrário Jura a matará. Ele explica que Jura tem fascínio pela cultura da folha e evita confrontos internos, a menos que se sinta ameaçado. Enquanto Himawari permanecer dentro da vila, estará em segurança. Contudo, caso Jura apareça como visitante interessado em livros, todos deverão tratá-lo como um simples consumidor. Embora soe absurdo, Koji reforça que não se trata de brincadeira, pois se Jura decidir lutar a sério, não haverá chances de vencê-lo. Portanto, é essencial neutralizar seus cúmplices de forma estratégica e discreta antes de um confronto direto. Prestes a encerrar a transmissão, Koji deseja boa sorte a Shikamaru, agradecendo por ter ido contra a corrente da vila para auxiliar Boruto, e o aconselha dizendo para ele continuar seguindo seu coração pelo bem de um futuro bom. Logo depois, a equipe liderada por Konohamaru chega às terras do País do Vento, conforme o planejado. Sarada, ainda abalada pela discussão recente com Sumire, permanece em silêncio, imersa em seus pensamentos. O trio é recepcionado por Yodo e Araya, que demonstram gratidão pela ajuda recebida. Avançando em direção à localização indicada, a equipe confirma a veracidade da informação confidencial passada por Shikamaru. Tanto Ryu quanto Matsuri estão no local. Um sapo, recentemente eliminado, serve como evidência de que Boruto esteve por ali. Matsuri observa que conseguirá rastreá-lo com facilidade, utilizando as árvores subterrâneas espalhadas pela região. As ações de Matsuri são observadas por Konohamaru, que logo confirma a missão para Yodo, detalhando que caso consigam derrotar Ryu e capturar sua alma espinhosa, poderá existir uma chance de restaurar Shinki. Essa era a essência do plano que estavam executando. Agindo conforme o combinado, somente a equipe de Konoha se aproxima de Ryu e Matsuri. Konohamaru, ao se identificar junto aos membros de sua equipe, explica que estão ali procurando os rastros do traidor Boruto. Ryu, demonstrando inexperiência, fica sem saber como reagir e aguarda instruções de Matsuri. No entanto, Matsuri estava visivelmente desconcertada e nervosa diante de Konohamaru, o que indicava que o plano de Shikamaru estava se desenrolando exatamente como o esperado. Antes do início da missão, Shikamaru havia explicado a Konohamaru que seria necessário recuperar as almas espinhosas dos inimigos. Caso conseguissem capturar as almas de Ryu e Matsuri e reinseri-las nos corpos originais de Moeg e Shinki, que estão presos nas árvores, seria possível salvá-los. Caso contrário, não importaria quantas vezes derrotassem os inimigos, pois eles sempre conseguiriam recuperar seus corpos, como provavelmente aconteceu com Hidari. Curioso, Konohamaru questionou a origem de tantas informações específicas. Em resposta, Shikamaru limitou-se a dizer que a fonte era de altíssima confidencialidade e que cabia ao Jounin apenas executar a missão. Esse era o esquema em jogo. Shikamaru deixou claro que embora
Embora Konohamaru e Sarada fossem visados pelas criaturas, ele não acreditava que esses seres fossem essencialmente malignos. Pelo contrário, via-os como seres recém-nascidos, ainda sem compreensão plena da realidade, e era essa ignorância que os tornava inocentes, o que também os transformava em ameaças imprevisíveis. Dessa forma, o plano exigia que Konohamaru ganhasse a confiança dos alvos para em seguida traí-los. O oitavo Hokage admitiu que Naruto jamais aprovaria esse método, mas para garantir a sobrevivência do planeta, certos sacrifícios éticos precisavam ser feitos. Em seguida, ele explicou o motivo pelo qual Matsuri havia fixado Konohamaru como seu alvo. A Shinju humanoide, sem saber definir o que sentia, estava apaixonada por ele, nem mesmo ela compreendia a razão. Assim, se os dois adversários surgissem no local designado, caberia a Konohamaru assumir o controle da situação e separá-los. Deveria usar o afeto inconsciente de Matsuri como vantagem estratégica, afastando-a para um lado, enquanto o resto da equipe conduziria Ryu na direção oposta. Dessa forma, seria possível derrotá-los isoladamente.